doutrina mesmo na nossa nação. Quem acompanha um pouco de... para acompanhar muito não, mas um pouco de informação para não ficar desinformado, tem visto isso, essa orientação de Deus, né? E a gente tem orado, né? Deus tem colocado Temos isso na orado nossa todos boca. os cultos. E realmente é um projeto de Deus mesmo. Todos os cultos temos orado. Gente, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Deixei de surpresa aí algumas coisas pro Eduardo, para ele ficar naquelas perguntas que vocês gostam, né? Aquelas perguntas inusitadas. Hoje nós vamos falar sobre profecias do livro de Daniel que casam com a construção do terceiro templo. E por que para nós cristãos, que não temos nada a ver com o judaísmo, é importante observar algumas profecias que estão sendo ditas para Israel. Eu estou extremamente curioso para essa live. Eu fiquei guardando essa live já faz tempo para a gente estudar moeda, para a gente estudar a construção do terceiro templo. Eu estou aqui ansioso, pastor. Acho que muita gente também está. Então, o que acontece é que, como nós já estudamos todo o Apocalipse, sabemos que os judeus estão envolvidos nesse Apocalipse. E muitas coisas vão acontecer com eles, certo? A vinda das duas testemunhas, os 144.000, a profanação do templo. E é justamente sobre esse templo que nós vamos falar. Hoje eu vou falar 2 textos com você. Hoje a live tem bastante informação. Não quero fazer ela em 2 partes, para não ficar aquela coisa picada. Então, bora lá, ok? Deixa que eu li aqui. Deixa eu só ver aqui o capítulo que eu vou usar. Capítulo 9. Então, vamos lá. Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo... Na verdade, é do versículo 20 ao versículo 27. Eu vou explicar bem por cima, porque não é a nossa intenção explicar detalhe por detalhe dessa profecia. Mas escuta o que o Eduardo vai ler para você. Do 20 ao 27. Varado, pastora? É varado. Eu estava ainda falando, proferindo minha oração, confessando meus pecados e os pecados do meu povo, Israel, e apresentando a minha súplica diante de Javé, meu Deus. É que está escrito em hebraico aqui. Diante de Javé, meu Deus, pela santa montanha do meu Deus. Eu estava ainda falando em oração quando Gabriel, aquele homem que eu tinha notado antes, na visão, aproximou-se de mim num voo rápido, pela hora da oblação da tarde. Ele veio para falar-me e disse: Daniel, eu saí para ver e instruir-te na inteligência. Desde o começo da tua súplica, uma palavra foi pronunciada e eu vim para comunicá-la a ti, porque és o homem das predileções. Presta, pois, atenção à palavra e recebe a compreensão da visão. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa para fazer cessar a transgressão e apagar os pecados, para expirar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna, para sigilar visão e profecia, e para ungir o santo dos santos. Fica sabendo, pois, e compreende isto: desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido. Vê que ele fez aqui uma cronologia dessas 70 semanas. Sim. Vai ser desde a libertação do povo até o príncipe ungido, ok? Haverá 7 semanas. Durante 62 semanas serão novamente restauradas, reconstruídas, praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. Depois das 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será num cataclismo, e até o fim a guerra, e as desolações decretadas. Ele confirmará uma aliança com muitos durante 1 semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar os sacrifícios e a oblação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado para o desolador. Isso, vou pegar aqui que agora para explicar eu preciso olhar.
Daniel estava orando. Lembra o jejum de Daniel? 21 dias, orando para Deus, porque ele tinha lido nos livros de Jeremias. Capítulo de Daniel, pastora. Capítulo 9, verso 20 ao 27, nós estamos lendo. E Daniel, então, dentro dessa oração, ele fala assim, enquanto eu estava ainda falando e orando, eu tive uma visão de Gabriel. Não é isso? E Gabriel chega para ele e fala assim, 70 semanas, Daniel. As coisas vão acontecer em 70 semanas. E Daniel, ele escuta a explicação de Gabriel. Ele fala o seguinte, para voltar aqui para você entender, e aqui eu vou explicar e ler o texto para vocês, ok? 70 semanas foram fixadas, então não vai passar de 70 semanas. Para o teu povo, para a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, ou seja, desde o momento em que vai haver a restauração do povo judeu para a sua cidade até a volta de Jesus, 70 semanas. Certo. Ok? Aí ele diz assim, vai estabelecer justiça eterna para ungir os santos dos santos. Fique sabendo que desde a promulgação do decreto sobre o retorno e reconstrução de Jerusalém até um príncipe ungido. O príncipe ungido a gente sabe que é Jesus Cristo. Haverá 7 semanas. Então, demorou 7 semanas o cativeiro. Que 7 semanas para cada semana seria um ano, que foram 70 anos exatos. Ok? Dessas 7 semanas, o anjo fala sobre 62 semanas. Não é isso? Isso. Aqui, tá escrito aqui, durante 62 semanas serão novamente restauradas, reconstruídas, fortalecidos seus, mesmo que em tempos muito difíceis. A gente sabe que Israel, ele vem desde aquela época sofrendo para se estabelecer. Mesmo depois de ter estabelecido, voltado do exílio, passado todos os anos, Jesus veio, aquela coisa toda. Israel naquela luta, é uma luta constante com a Palestina, né? Constante. Tem a embaixada brasileira, o Bolsonaro queria trocar de lugar e tá dando ali um bafafá. Os Estados Unidos também. Né? Deixa eu levantar um pouquinho aqui, pastor. Desculpa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Nossa, Lera. A questão da embaixada. Mas o que acontece é que Israel, realmente, igual está escrito aqui, por tempos muito calamitosos, é muita guerra para conseguir estabelecer seu espaço, seu território, se estabelecer como nação. Sempre foi muito difícil. O texto já diz que assim seria mesmo. E que seriam 62 semanas esse processo. Ok? Neste processo, vamos somar então 62 mais 7. Quanto que é 62 mais 7? 69? 69. Ou seja, Israel estaria ali estabelecido, estaria como nação, ok? No final dessas 62 semanas, o texto diz que depois das 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. A gente sabe que esse príncipe não é Jesus, é o anticristo, que vai vir profanar e destruir o templo. Então a gente sabe que no meio dessas 62 semanas, para o final delas, haverá a construção de um novo templo. Por quê? Porque já está marcado que Israel precisa ter um novo templo para adorar. Porque até agora foi cessado os sacrifícios. Eles não fazem sacrifícios no templo. Não sei Mas se deixa eu só fazer uma pergunta, pastora. Vai começar nas minhas perguntas. Né? Aqui fala em 62 semanas. E 2 semanas. Seriam, então, 9 anos? Não. 90 anos? Não. As primeiras 7 semanas foram cada semana um ano. Aí depois das 62 fala que é um tempo indeterminado. Ah, tá bem, é um tempo indeterminado. É um tempo indeterminado e ele diz que a teologia ela vai explicar 62 semanas assim. Um tempo em que não se tem contagem. Ninguém sabe a contagem desse tempo, só Jesus sabe. Na verdade é um prazo indeterminado. É como se fosse um lapso de tempo. Entende o que eu tô falando? Sim, eu entendo. Como o tempo de Deus, né? Exatamente. A gente já falou, eu até trouxe um pouquinho na live passada do Bereshit, que é um dos princípios, né? Como a Bíblia diz, em 7 dias tal, e a gente sabe que isso não são 7 dias em si, né? Não quero confundir muito, porque a gente não trouxe isso, mas então é um tempo de Deus. De Deus.
Porque o que acontece? Após as 62 semanas, que é quando Jesus é crucificado e ressurreto, para de se contar. Porque até as 62 semanas, conta-se o tempo certinho. Conta-se 69 semanas, 62 mais 7, 69 semanas. E isso, cronologicamente para os judeus, estava dando certinho a contagem. Só que aí o texto fala que para. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, para. Por que que para? Porque começa o Apocalipse. Lembra que a gente já tinha falado sobre isso? Quando Jesus ressuscita e começa então a era do Apocalipse. Tanto que muda até, né? Depois de Cristo, ano 1, né? Exatamente, começa tudo, um novo ciclo, uma nova era, tudo diferente. E a era do Apocalipse, a gente já tinha estudado sobre isso nos nossos estudos do Apocalipse, que o Apocalipse não está para começar, ele já começou há muito tempo. Iniciou. Né? Desde que Jesus ressuscitou, o Apocalipse começou, a gente já tinha falado sobre isso. E então, guardem na sua cabeça, a partir da morte e ressurreição de Jesus, é como se houvesse um lapso de tempo e não se falasse mais sobre as semanas. Sabe, pastora, que lendo o texto de Daniel, fica muito clara a construção do templo. E eu li um comentário uma vez de uma pessoa, eu não sei se vocês já ouviram cristãos falando isso, eu achei aquilo um absurdo, que construção do terceiro templo não existiria, que o terceiro templo seria Jesus. Pessoas que não conhecem a Bíblia, né? Porque até quem Mas não já ouviu estudou falando isso, teologia, já? até quem não estudou teologia, se lê o texto de Daniel e do Apocalipse, vai ver que vai ter que ter um templo mesmo, porque fala sobre a profanação do templo. Se tem que ter a profanação do templo, tem que ter um templo. Não vai ser Jesus, né? Ninguém vai profanar Jesus, né? Então, assim, o que acontece? A palavra de Deus fala que ao invés de oferecer o cordeiro, o anticristo vai oferecer um porco dentro do templo. Mas depois a gente fala sobre isso. Bom, diz o seguinte: depois dessas 62 semanas, vai ter um lapso de tempo, Jesus já vai ter ido embora, a igreja vai estar aqui, ok? A igreja vai estar vivendo aqui. Bom, a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Lembra daquela passagem do Apocalipse que fala que eles vão guerrear contra Elias, contra Moisés, vão destruir Jerusalém? Quem se lembra disso? Lá do Apocalipse, gente. Lá do Apocalipse. Lembra? Que eles vão profanar na praça do templo, diante do templo. Então, é sobre isso aqui que Daniel está falando. Daniel está falando agora de uma mensagem completamente apocalíptica. E ele diz o seguinte: será seu fim num cataclismo, e até o fim, a guerra e as desolações decretadas. Porque realmente o Apocalipse decreta muita guerra, muita desolação ali na terra de Jerusalém. Bom, ele conformará uma aliança com muitos durante uma semana, porque falta uma semana, 69, 70 semanas, falta uma semana. Nessa uma semana, ele divide a semana em 3 anos e meio. E ele diz o seguinte: e o tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, nessas 69 semanas, que a gente não sabe quanto tempo, 69 semanas não, nessas 3 semanas e meia, que a gente não sabe quanto tempo que é dessas 69 para 70, não vai ter sacrifício, não vai ter oblação, que é o que está acontecendo agora. Tá entendendo o que eu tô falando? Jesus findou 69 semanas. A gente iniciou as 70, só que não concluímos. Certo, não concluímos. Nesses meados das 70 semanas, da última semana, não vai ter sacrifício, não vai ter oblação, porque é exatamente isso. Nós não temos mais o templo. Os judeus não têm o templo para ir lá e fazer seus sacrifícios e suas oblações. Eles não têm seu templo. 3 semanas e meia. Quanto tempo é 3 semanas e meia? A gente não sabe dizer, mas a gente sabe dizer que faz parte do meio, da metade do templo. Isso é uma profecia para nós cristãos, porque quando o templo estiver pronto e começar os sacrifícios e as oblações de novo dos judeus, significa que metade da última semana já passou. Pra gente, isso é um calendário. Você concorda comigo? É um calendário dizendo assim, presta atenção. Que agora começou a última fase, a tribulação para a grande tribulação. Ok? É uma pré-tribulação, poderíamos chamar assim, pastor? Ou eu estou equivocado? Não vamos
vamos chamar de pré-tribulação. Mas vamos dizer o seguinte, essa semana que nós estamos na 70, ok? Terminou 69 em Jesus e começou a última semana depois que Jesus foi para o céu. E nessa metade, olha, quanto tempo faz que Jesus foi para o céu? 2000 anos. 2020 agora, né? Então, o que acontece? Ah, pastor, então eu tenho mais de 2000 anos pela frente, mas eu não sei, porque diz que o tempo será acelerado. Então, eu não sei. Eu não sei quanto tempo nós temos. O que eu não quero é assustar ninguém, mas o que eu quero dizer é que nós estamos nessas últimas datas, vamos dizer assim, nessas últimas contagens, né? Por que a gente vai dizer que nós estamos nessas últimas contagens? Porque depois que tiver cessado o sacrifício e tudo, aí vem o anticristo na nave do templo e oferecerá a desolação, vai começar a fazer sacrifícios para Satanás e tudo mais. E aí quando Jesus vai vir, a palavra de Deus fala que Jesus vai vir, vai pisar de um lado e de outro e abrirá uma fenda para defender o seu templo. Então deixa eu ver se eu entendi. Satanás ele vai começar a usar a igreja. Ele vai usar o templo, o terceiro templo para profanar. Então ele vai se infiltrar provavelmente nesse templo como um homem de Deus, alguma coisa nesse sentido. Não, porque na verdade não é nem como um homem de Deus, ele já vai vir como uma besta mesmo. Já vai vir para você ver que já vai estar na tribulação, não vai estar nem naquele início das dores. Porque para invadir o terceiro templo. Exatamente, ele vai invadir o terceiro templo e vai profanar o terceiro templo. Então já vai estar naquele momento, gente, de grande tribulação mesmo isso daqui, tá? Então não é assim, não, quando isso acontecer, quando Satanás entrar e começar a usar o ambiente, porque ele sempre fez isso, desde o Antigo Testamento, ele pegava os altares que as pessoas faziam para Deus, ia lá sim. E usava, lembra? De Baal, de tudo mais? Sim. Então ele vai profanar, por quê? Porque Deus escolheu que fosse assim, porque isso aí trairia a ira de Deus, e a ira de Deus viria guerrear, certo? Só que essa guerra, minha gente, essa guerra não tá falando do momento que nós estaremos aqui na Terra, essa guerra chama-se Armagedon. A gente vai estar arrebatado. A gente já vai ter sido arrebatado. Em nome de Jesus, né, gente? Em nome de Jesus. Então entenda que quando você ouvir falar da reconstrução do templo, sua antena tem que ligar e falar, caramba, peraí, meu. Eu preciso ver como é que tá indo minha vida, porque pode demorar, pode não demorar, concorda comigo? É isso aí, Pedro, um dia pode ser 1000 anos pode ser um dia. Exatamente. E só para deixar o Pedro tempo pode demorar 1000 anos, em outro pode demorar um dia. Só para deixar o Pedro sem resposta aqui. Manda lá. Eu não sei de experimento do Albert Einstein não, Pedro, de um cara que viajou de navio no tempo e falou que em 2025 teríamos um governo estabelecido pela besta e cidades flutuantes. Viajar no tempo. Agora, veja só, Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1920. Foi. Ele deve ter viajado no tempo em 1925. Ele contou 100 anos pra frente, falou, pô, em 100 anos vai ter carro voador. Exatamente. E cidade flutuante e tal. Primeiro que viajar no tempo não existe, né? Existe. Porque não existe. Não existe. Governo único 2025, acho pouco provável. Não vou falar que não. Até porque a gente falava que era pouco provável que aconteceria no ano 2020. Mas pouco provável, até porque 2025 é amanhã. E cidades flutuantes, pode existir alguma cidade aí no meio. Já existe, né? Você pensar ali na Dubai, criaram ilhas artificiais. Recife é um Mas pouco. não tem muito sentido de ter cidade flutuante, tem tanta terra ainda aí. Eu acho que isso aí não faz muito sentido. Então esse cara aí é doido, é igual ao Henrique Cristo. Ok? Gente, vamos lá. O que acontece? Que nós precisamos entender, eu não tô aqui para explicar as 70 semanas de Daniel, até porque eu teria que explicar um monte de coisa para vocês, eu sou aqui para explicar. Eu falei Prêmio Nobel da Paz ou Prêmio Nobel de Ciência? Prêmio de Ciência, né? Ciência, você falou da paz. Falei da paz, ciência, doido aqui. Nós precisamos compreender que primeiro vai surgir na metade dessa última semana a construção do templo e na última metade vai ser a profanação. E aí, Armagedon, Nova Jerusalém, porque vem de uma primeira resgate de Jerusalém a Nova Jerusalém. Entende como que Deus fez? Ele marcou quando ele leva o povo de volta para Jerusalém e quando ele dá a Nova Jerusalém, o final das 70 semanas.
Então, nós precisamos compreender uma coisa. Pastor, eu quero viver até o final de 70 semanas. No nome de Jesus, meu filho, você não quer viver, não? Não, tem que estar... Vai ter que estar salvo no início não acontecerá outro arrebatamento igual a gente aprendeu. Não vai acontecer. Então, você tem que estar salvo porque o arrebatamento vai acontecer nesses... Vou colocar aqui 3 anos e meio, que a gente não sabe se é a metade, entendeu? Do 7. A gente não sabe quanto tempo dá, mas é antes da reconstrução. A gente quer ver Deus fazer tudo isso, a gente quer ir lá de cima. Eu acho que talvez a gente vê o tempo reconstruído, sim, mas assim, muito em cima, tudo muito em cima, tá, gente? Bom, Satanás tem batalhado para que Israel se estabeleça desde o início. E não é à toa. Por quê? O estabelecer de Israel significa que Jesus está cumprindo suas profecias. O estabelecer da nação de Israel significa que as coisas de Deus estão acontecendo. O que aconteceu, que marcou muito a vida da nossa sociedade atual, foi exatamente, parecer assim, do nada, vamos imaginar assim, que do nada, a gente sabe que não foi do nada, os países começaram a reconhecer com bastante autoridade que Jerusalém pertence a Israel. E isso é um marco bíblico muito grande. Porque Jerusalém foi estabelecida por Deus desde o Gênesis, quando Jacó teve aquele sonho da escada na cidade da luz, que é Jerusalém, que ali seria o templo, que é de Israel, são dos judeus. E o diabo misturou aquilo, porque virou um rolo aquilo lá. E Jerusalém, os palestinos dizem que é deles, Israel diz que é dele, e vira um rolo, e é guerra, que guerra. E tem ali o que vocês conhecem nessas fotos de Jerusalém, que tem aquela abóboda dourada, né, que é o templo dos palestinos, que a gente sabe que Deus vai destruir aquilo lá. Que a palavra de Deus também fala isso. E que no monte de Deus, no monte do templo, será construído o 3º templo. Para que tudo pudesse acontecer, primeiro Israel teria que ter a aprovação dos grandes líderes mundiais para estabelecer Jerusalém como sua capital, porque isso implica em guerras. É muito sério isso aí. Já vivem em guerra por conta disso, né? Exatamente. A hora que o mundo reconhecer ali, a coisa vai... E isso tem acontecido desde os últimos anos, quando uma pessoa considerado muito louco, que foi Donald Trump, entrou nessa briga. Interessante, a maior potência militar mundial, né? Ele entrou nessa briga, parecia do nada, né? Ele entrou nessa briga e colocou à disposição de Israel todo o império de guerra dos Estados Unidos. E não só fez isso, como também cortou muitas relações e ajudas e em relação às guerras do Irã. Eles financiavam muita coisa, eles cortaram para ajudar Israel. E isso foi, assim, um cataclismo em termos de profecia religioso. Porque eu vou ler um texto agora para você e você vai entender o que está acontecendo. Mas antes o Eduardo vai mostrar a foto da moeda para vocês. Irmãos, eu esqueci a moeda em casa. Guardei essa moeda com tanto esmero, tanto cuidado. Aí, ó, tá. Para não perdê-la. Eduardo, mostra mais essa parte aqui. Até que tá até melhor que fica destacado, né? Aqui, ó, você vai ver que tem 2 pessoas aqui, que é Ciro e Donald Trump. Ok? Falem, ok. Imagina pastora. Se eu pudesse ouvir, em misericórdia. Ok, pastora. Mostra de novo para quem não viu, Eduardo, Ciro. Mostra de novo lá pro pessoal. Tá até melhor aqui, que na moeda mesmo ela tá mais difícil de visualização. Dá para ver, mas como é dourada, né? Olha lá. Vocês viram? O Ciro tá ali atrás do Trump. Ciro atrás de Trump. Vamos lá. O que significa isso? Por que essas moedas estão soltas pelo mundo? O que está acontecendo? Pastor, o que está acontecendo, Eduardo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Em 2018,
Depois de ter acontecido todos aqueles avanços de Donald Trump para colocar Jerusalém como capital, e o Brasil também apoiou isso, graças a Deus por isso. O nosso presidente também tem apoiado as ações de Israel, e isso é bênção para nós, amém? Porque o mundo se dividiu, né? Entre aqueles que apoiam Israel e aqueles que apoiam a Palestina. Bom, minha gente, a palavra de Deus em Isaías capítulo 45... A Sandra faz uma pergunta, eu acho que você ainda vai chegar a explicar. Ela pergunta por que os dois. Vou falar agora. Isaías 45 vai falar sobre Ciro e sobre o governo de Ciro. Vocês vão ver que tudo que Deus vai profetizar sobre Ciro é muito igual ao Donald Trump. Então seria como que uma dupla persona agindo em tempos diferentes. Vocês conseguem compreender? A moeda tá assim, tá, gente? Dourada, tá até mais difícil de visualização, né? Tá, porque tem um mas candelabro, né? Mais difícil de visualização, tá? Tá assim. Mais difícil. Isso. É que daí tem outras coisas aí. O que acontece? Ciro foi o resgatador do povo. Ciro foi aquele que deu a ordem para que Israel fosse de novo estabelecido como nação. Eles iam deixar de ser escravos e voltar para sua casa. Lembra disso? Lembra que a gente estudou os jovens, a gente estudou aqui sobre Neemias e a reconstrução e tudo mais. Quem deu a ordem, quem deu o edito foi Ciro. Porém, nos tempos atuais, quem deu a ordem, quem comprou a guerra, quem fez tudo, foi Trump. Então vamos lá. Assim diz Yahvé, o seu ungido. Vê que Ciro não era ungido de Deus, servo de Deus, mas foi uma pessoa que Deus chamou para um tempo histórico. E aconteceu a mesma coisa com Trump. Quando Trump iniciou tudo isso, ele não era uma pessoa tão devota assim a Deus, não. Se bem que hoje em dia ele estabeleceu o dia da Bíblia, o dia do culto, eles oram antes de começar suas reuniões nos Estados Unidos, coisa que no começo do governo de Trump não existia. Então, assim, não vai falar que Trump é um cara de Deus. Ele foi uma pessoa que Deus escolheu para agir na história. Assim como Ciro, Deus escolheu para agir na história. Vamos lá? Assim diz o Senhor ao seu ungido. Eduardo, você vai perceber o quanto Trump é parecido com Ciro. Tá bom? A quem tomei a sua destra, a quem tomei pela destra, a fim de subjugar a ele as nações e desarmar reis. Trump tá fazendo isso também? O que vocês acham? A fim de abrir portas diante dele e a fim de que os portões não sejam fechados. Eu mesmo irei à tua frente e aparelharei lugares montanhosos, arrebatarei portas de bronze e despedaçarei barras de ferro. E dar-te-ei tesouros ocultos. Trump é pobre ou rico? Nossa, Deus. Potência mundial dos Estados Unidos. Rico. Mas ele mesmo rico. Como pessoa, Deus já tinha estabelecido ele uma pessoa muito rica, uma pessoa que não teria interesses no governo econômicos para si mesmo, né? Riquezas que estão escondidas, para que saiba que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te dou um nome ilustre, embora não me conheças. Olha lá, embora não me conheças. Que é o caso, né? Que é o caso de Ciro e também o caso de Trump. Bom, eu sou Yahvé e não há outro fora de mim e não há outro senão eu. Embora não me conheças, eu te levantei. Bom, a fim de que se saiba desde o nascente do sol até o poente que não há fora de mim, não há ninguém maior do que eu. Eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Sim, eu, Senhor, faço tudo isso. Entenda uma coisa, quando o Donald Trump começou essa guerra, porque foi uma guerra, para colocar Jerusalém dentro do Estado e agora nação Israel, porque antes era Tel Aviv, a capital. Então. Ainda estamos nessa luta. Essa luta só começou. Só começou. Ainda não é Jerusalém a capital de Israel. Mas a guerra começou, a luta começou. Tanto que nós estamos lutando para mudar as embaixadas de cidade. Sim. Certo? Quando você fala em mudar a embaixada de cidade, você está reconhecendo que aquela cidade é a capital daquele país, né? Ou, como o nosso país é muito grande, tem muitos pontos. Porque também o que acontece? Existem alguns países que reconheceram Jerusalém como capital da Palestina também, né? Exatamente. Esse é o grande problema. Exatamente. Essa guerra que existe.
Mas ela vai terminar. Essa guerra ela vai terminar e Jerusalém será de Israel. Quando Jerusalém for de Israel, teu cabelo começa a arrepiar. Porque eles só estão esperando isso para construir o terceiro templo. Eu estou tentando procurar aqui os países que reconheceram Jerusalém como capital de Israel até então. Mas eu não estou encontrando, não. Bom, vamos lá. Quando Jerusalém for reconhecida capital de Israel, o que os cristãos têm que fazer? Ficar esperto. Por quê? Apruma. Por quê? Porque isso aqui foi um sinal. Por que Donald Trump tá na moeda? Que moeda que é essa, pastora? Vamos lá, vou explicar. A confecção da moeda foram 1000 moedas. Olha como o bispo foi esperto. Elas são chamadas de moedas comemorativas do templo. Quem fez essas moedas foram os próprios sacerdotes que servirão no templo. Pastores estão vivos, por isso que eu tô te dizendo. Não tá tão longe. Ok. Então vamos lá. Pessoas que já estão designadas para a reconstrução do templo. Pessoas que já estão com tudo acertado, esperando que as coisas andem para que eles construam o templo. Essas pessoas criaram uma necessidade mundial nos judeus do mundo inteiro para voltarem seus olhos para Israel e quererem um templo. Judeus estão espalhados para o mundo inteiro. Tem judeu no mundo inteiro, não é verdade? E o que acontece é que eles criaram essas moedas chamadas de moedas comemorativas, foram 1000, essa informação eu tirei direto do site do Templo de Israel, tá, gente? 1000 moedas comemorativas. Essas 1000 moedas andariam o mundo e uma delas está conosco. Olha que legal! Essas moedas custaram $150 e ela vem como uma informação. Precisamos reconstruir o templo. Existe o nome de algumas pessoas nessa moeda, como por exemplo, a moeda, ela tem feito ali o nome de Cyrus, não é isso que está escrito lá na moeda? Trump, por quê? Porque o Trump, é o símbolo, tá Isaías. Não, minha gente, é porque ele apoiou e foi a potência mais forte a reconhecer Jerusalém como capital. Tanto que os judeus, quando eles vão falar sobre isso no site, eles dizem assim, é uma homenagem aos Estados Unidos por ter reconhecido que Jerusalém é a capital de Israel. Só que também tem o nome de uma pessoa que chama Balfour. É um britânico que é ministro das Relações Exteriores, que também lutou muito pela pátria judaica. Então eles também colocaram o nome, não colocaram a foto, mas colocaram o nome dele ali. No verso da moeda você vai ver a imagem do que seria o templo, o terceiro templo. Como que eu vou dizer? Aqui, ó. Inclusive eu li o nome dele aqui, eu até falei, quem que é esse cara aqui? Balfour. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Está ao lado do nome de Ciro. Tá do lado aí do nome de Ciro, tá vendo? Tem Ciro, Balfour, Trump. E nós, na outra parte, dá uma amplitude aí pro pessoal. Obrigado. Ok. Aí a foto da maquete, né? Não é maquete, é do projeto de como seria o terceiro templo. Bom, em Êxodo capítulo 30, versículo 11 e versículo 16 diz o seguinte: essa moeda, ela é feita de meio sequel de prata, que significa a oferta da propiciação, que está em Êxodo 30, versículo 11 e 16. Essa oferta de propiciação, Eduardo, era uma oferta anual que todas as pessoas deveriam levar ao templo e é uma moeda do templo, certo? Não é a moeda de César, é a moeda do templo, que paga pelos sacrifícios exteriores. Essa moeda, qualquer pessoa, tendo condição financeira ou não, social ou não, uma vez por ano ele deveria levar uma oferta de 1 sequel de prata para o templo. Entendeu? De passar o ano inteiro ele tinha que reservar um dinheiro para comprar essa moeda e levar ao templo, que é a oferta de propiciação. Então essa moeda ela vem como um símbolo da oferta de propiciação. É muito interessante quando nós unimos esse símbolo a essa moeda do terceiro templo, porque Deus está dizendo o quê? Começou um tempo de novos sacrifícios. Justamente o que Daniel fala, ficou um tempo sem sacrifícios e depois retorna as oblações diante do trono de Deus. Então,
é muito interessante quando nós entendemos isso, porque essa moeda significa um novo ciclo, também chamado de ciclo na Bíblia. Quantas vezes? Dê um ciclo disso, né? É uma quantidade. A moeda do templo, ela estava ali para suprir o templo e o valor dela era equivalente a 2 dracmas. Então, para você pagar essa moeda, você tinha que dar 2 dracmas para comprá-la. Bom, minha gente, eu tenho algo para dizer para vocês. Qual capítulo, Pedro? Continuando, qual capítulo Pedro perguntou? Que eu li agora? É Êxodo 30, 11 ao 16. Fala sobre a oferta de propiciação. Eu não vou ler aqui, mas o que nós precisamos compreender? Acho que ele está falando aqui. Ah, tá. Então é Isaías capítulo 45, que fala sobre Ciro. Tem que ficar de olho. Ficar esperto, né? Tem que ficar esperto. Por quê? Porque ela conta para nós certinho o tempo da tribulação e da grande tribulação. Quando eu creio assim, pelo que eu estudei, quando a gente vê o templo pronto, grande tribulação. Então, assim, quando o bispo... porque não é só uma construção de templo. Construir o templo é fácil. 2 anos levanta o templo. É verdade. Acho que eu pisei na mora sem querer. Gente, quando o bispo foi para Jerusalém pela última vez, eu era criança. Ele foi conversando com sacerdotes e tudo mais e tal. E eles já tinham mostrado que eles têm tudo pronto. Eles têm tudo pronto. Tudo. É só falar assim, constrói. E não é por isso. A questão não é levantar tijolo. Não é ter dinheiro, minha gente. Não é ter apoio. É ter Jerusalém como capital. Jerusalém tem que ser a capital de Israel. Entende isso? Jerusalém tem que ser. E eles estão esperando só isso. Eu creio assim. Disseram que Jerusalém é a capital de Israel agora. Daqui 10 minutos as máquinas já estão funcionando. É mais ou menos assim para você entender. Eles têm as roupas, eles têm as vestes, eles têm tudo. Tá tudo guardado. Tudo junto. Até a arca. O Oscar até falou que o bispo mostrou muitos utensílios. Exatamente. Muitos utensílios que serão utilizados nesse templo, já estão tudo pronto. A arca escondida que eles têm encontrado será colocada nesse templo. Então, assim, gente, a gente precisa compreender que a nossa visão em relação a Israel é prestar atenção no que está acontecendo no governo de lá. Porque o que está acontecendo no governo de lá interfere na nossa vida espiritual. Não é verdade? Sim, sim. Então, vamos ficar de olho? Vamos ficar de olho? Quando você ouvir falar assim, nossa, fulano está apoiando a guerra em Israel, você falar, Jerusalém está andando para ser capital de Israel. Você fala, caramba, peraí, está acontecendo um mover aí e eu preciso ficar de olho. Porque faz parte da tribulação e da grande tribulação. É isso aí, Irene. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E é claro que Deus ia precisar de uma pessoa que estivesse à frente de uma potência mundial para tomar decisões que só uma potência mundial poderia tomar. Pastor, agora eu vou fazer uma pergunta braba. Vamos lá. Deus usou Donald Trump para fazer a obra dele, né? Vamos dizer assim, porque a obra... Igual Ciro. Tem que ser a obra dele. Que era um persa. Né? Donald Trump não é politicamente correto. Não. Muito pelo contrário. A história do Donald Trump é cheia de pecado. Igual a de Ciro. Assim como era de Paulo. Exatamente. Só que Paulo se converteu. É aí que eu vou chegar. Ciro não se converteu. Sim, mas é assim que eu vou chegar. Tá. E ele escolheu Donald Trump. Assim como escolheu Judas para traí-lo. Sim. Mas você crê que ele pode levar Donald Trump a uma conversão e a uma salvação? Eu acredito que ele já tem feito isso. Porque se ele vai utilizá-lo tanto... Não por isso. Porque Ciro não se converteu. Nabucodonosor não se converteu. Verdade. Né? Então, assim, eles viram muita coisa e não se converteram. Mas pelo que a gente percebe, assim, Deus chamou Donald Trump não para ser um servo de Deus, um homem de testemunho do poder de Deus, mas para usar sua autoridade em um país de autoridade para comandar algo que Deus quer que comande.
Só que Donald Trump, nesses últimos anos, quem acompanha aí a questão evangélica nos Estados Unidos sabe que ele anda com uma comitiva de pastores. Ele não faz nada sem seus pastores. E as orações ministeriais, as reuniões ministeriais começam com oração. Com orações, com Outro pastores. dia vazou até uma reunião ministerial em que ele orava pelo Brasil. Sim. Então, assim, será que ele está se convertendo? Parece que sim, né? Que sim. Ele estabeleceu de novo o dia da oração nos Estados Unidos, que é uma coisa que existe só em Israel. Essas orações mesmo, porque uma coisa é você chamar as pessoas, vamos fazer uma oração. Outra coisa é você chamar líderes religiosos para fazer uma oração dentro do seu gabinete. Você está chamando de fato a presença de Deus ali. Ele não fica sem o conselho desses líderes religiosos, são vários pastores, eu acho que é uma equipe de quase 10 pastores. São pastores sérios, pessoas que estão ali para profetizar sobre o governo. Pensa bem isso. E ele ouve muito do que esses pastores falam. É o que o meio evangélico aí fala muito sobre o governo dos Estados Unidos e estes pastores. Ele tem o apoio dos evangélicos protestantes americanos, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Donald Trump se abriu muito para o cristianismo. Eu acredito que ele pode sim ser salvo. Eu acredito sim que se ele abrir o coração dele e ele entregar a vida dele, ele vai ser salvo. Agora, essa nunca foi a intenção do texto, vamos dizer assim. O texto nunca disse assim, ele teria que se salvar para Deus usá-lo. Não. Deus usaria ele por quê? Porque Deus o criou para isso. Essa é a grande verdade, né? As pessoas estão sendo expostas, criadas para aquilo. Judas foi criado para trair. Sabemos disso. Paulo foi criado para fazer o que Paulo fez. Ciro foi criado para ser Ciro, o libertador do povo naquela época, e Donald Trump foi criado dessa maneira aí, desde pequeno, muito rico, cheio de abastança. Sim. Deus já tinha dito que fez a mesma coisa que fez com Ciro, faria com essa pessoa. A gente sabe que hoje essa pessoa, justamente porque o próprio templo determinou que era essa. O que ele está fazendo, né? Exatamente. Muitos falaram assim, se ele fosse... Muitos disseram que ele era o anticristo. Né? Muitos falaram que ele era o anticristo. E a questão aqui não é essa. A questão é que ele levantou uma bandeira e Israel reconheceu que ele é o Ciro da atualidade. E para ver como para Deus não tem idade. Não tem idade. Ele foi criado para aquilo. Ele foi estabelecido para esse momento. Então, se você está achando que você é velho para alguma coisa, toma vergonha na cara. Se deixe de ser usado. Levanta a camisa. Você tem muito para fazer por Deus ainda, muito para fazer pela igreja ainda. Exatamente. E muito para fazer pela sua família ainda, porque a idade não é nada. Você vê Moisés, né? E parece que Deus conta muito com Deus conta com pessoas muito maduras, muitas vezes até de vida, para ter equilíbrio. Eu estava falando esses dias, eu falando ontem para você, né? Deus conta com todo mundo, contou com José muito jovem, contou com Daniel muito jovem. Criança. Então, assim, mas em alguns momentos, em alguns aspectos, Deus vai escolher pessoas um pouco mais maduras para que elas sejam mais... que elas não venham a oscilar. Jovens oscilam muito. Pessoas mais maduras não oscilam tanto. Que já têm esse caráter de liderança, elas não oscilam tanto. Então, minha gente, o que eu quero dizer para você, Trump é um homem de Deus? Não. Mas foi um homem que Deus levantou para ter, assim, coragem suficiente... punho o suficiente, aí ele fala com punhos de ferro, realmente, Trump tem, se ele fala que é não, se ele fala que vai fechar a pastina, ele fecha mesmo, né? A gente nem sabe o que ele tá planejando fazer depois dessa pandemia passar, porque parece que vai ter troco. Vamos ver, né? Eu penso numa guerra, não sei que tipo de guerra, mas eu penso porque... É comercial, vai ter troco. Seja... Mesmo que seja comercial ou alguma coisa, vai ter um troco, não vai ficar barato isso daí. Então, assim, a gente vê que é uma pessoa que está fazendo coisas que nunca aconteceu. E está fazendo muitas coisas para auxiliar Israel. Há uma profecia, e eu quero terminar com ela, dizendo para Donald Trump. Essa profecia está lá nesse mesmo site da Moeda, que é uma profecia de um judeu, dizendo a Donald Trump, ele recebeu essa profecia. A sua vida política será muito bem sucedida se os seus olhos estiverem na construção do templo. É como se Deus tivesse colocado assim: eu vou te fazer muito bem sucedido nos Estados Unidos, desde que você vise a construção do templo. E diz o seguinte: o templo será construído no monte de Deus, no monte do templo. A profecia diz que se ele apoiar qualquer tipo de solução entre a Palestina e Israel,
ele fracassará. Então ele não pode apoiar nenhum tipo de equilíbrio. Ele tem que ajudar Israel. Que é o que o mundo vem hoje pregando, equilíbrio, né? Exatamente. Então, a profecia fala o seguinte, que Donald Trump, ou seja, os Estados Unidos, não vai poder apoiar nenhum tipo de negociação entre a Palestina, que é o que todo mundo tenta fazer. Ele vai ter que tomar o lado de Israel e guerrear por Israel. Bom, minha gente... Deu tempo, hein, pastora? Deu tempo, a gente conseguiu. Em 1 hora a gente conseguiu fazer. O glória a mais uma manhã abençoada, né, pastora? Então, se alguém perguntar pra você sobre o terceiro templo, você já sabe. Que a importância do terceiro templo tá aí. Ah, mas Jesus é o terceiro templo. Não, Jesus não é o terceiro templo. O terceiro templo é uma coisa física. Que precisa acontecer. E vai acontecer. E a gente tem que prestar atenção. Aprendemos bastante no dia de hoje, né? Batismo. Você que não é batizado nas águas, deixa eu falar com você. Essa madrugada eu estava orando ao Senhor, o Senhor colocou algo no meu coração. Nem falei com os pastores ainda, já falei aí no início da live, mas como não tinha muita gente na live, falei disso. Vamos repetir. Nós teremos um curso de batismo, eu e Eduardo. Esse curso de batismo vai abranger as 4 igrejas. E nós estaremos filmando para o pessoal de Poste Caldas, para poder receber também. Esse curso de batismo vão durar 4 semanas e é para você que deseja, implora desesperadamente passar pelas águas, porque nós vamos voltar ao funcionamento da igreja em breve, 100%, em nome de Jesus, e já vamos voltar batizando os nossos queridos irmãos. Então, acerta a sua vida, vê o que você precisa acertar na sua vida, que seja assim, físico, né? Tem determinadas coisas que precisa acertar para poder passar pelas águas. Todas as pessoas precisam ser batizadas do Espírito Santo, mas não se preocupe, no curso de batismo tudo isso vai ser vamos dizer assim, oferecido, né? Então, assim, se você é do Planalto, do João 23, do São Judas e da Regional, eu vou abrir 10 vagas para cada igreja. Talvez naquela igreja não tenha 10 pessoas, mas aí na outra tem mais, e a gente vai conseguir fazer um grupo de 40 pessoas para passar pelas águas. Eu sei que aqui na Regional tem bastante gente. Então, gente, em nome de Jesus, não deixe para lá. Se Deus está falando que Ele quer passar algumas pessoas pelas águas, é porque Ele vê essa necessidade. Então, faça esse curso conosco. Esse curso, algumas aulas eu vou dar e algumas aulas o Eduardo vai dar. Vai ser um curso maravilhoso. Amém, pastora. Tá certo, minha gente? Hoje, 2 horas da tarde, nós temos Santa Ceia. 3 da tarde nós temos? Santa Ceia. 7h30 nós temos? Também Santa Ceia. Pastor, eu sou idoso, pastor. A senhora não deixa eu participar da Santa Ceia, porque a senhora não faz Santa Ceia drive-thru, porque a senhora não faz Santa Ceia feita em casa. Então vamos lá, na TV. Por que a senhora não faz? Minha gente, eu vou falar uma coisa pra você. Deus leva a Santa Ceia muito a sério, coisa que o ser humano não faz. É um dos únicos, Eduardo, ritos sacros que Deus manteve na igreja. Jesus quebrou todos os ritos da lei, menos a Santa Ceia. Porque foi Ele que fez a Santa Ceia. Ele ceou antes de morrer. Foi Ele que estabeleceu o rito da Santa Ceia. O ato sacro. É um ato sagrado. Você que não é pastor, que não é ordenado, que não tem essa unção do Senhor, pode ungir o pão da tua casa e o suco de uva da tua casa? Você não pode, meu irmão. Você estará bebendo um pão com suco de uva. Estará tomando um lanche da tarde. Você estará tomando um lanche, você não estará ceando. Então, quem faz isso? Tem muita gente que fala, pastora, mas Deus aceitou de coração. Mas isso não é um ato sacro. Deus não aceitou nada de coração. Deus sabe que a pessoa comeu um pão ou um suco de uva. É a única coisa que Deus sabe. Então, você não tem autoridade para consagrar nada aí sozinho na sua casa. Pastora, consagra na igreja e leva para minha casa. Não pode. Item consagrado no templo deve ser usado no templo e não fora do templo. Então, minha gente, a Santa Ceia deve ser feita onde? No templo. No templo. A palavra de Deus, pela boca do Novo Testamento, vai dizer que você só pode servir a Santa Ceia fora do templo para uma pessoa acamada, sendo que deve ser um sacerdote do Senhor, ou seja, um pastor que tem que ir lá e levar a Santa Ceia para o acamado. Em outras palavras, Santa Ceia é só no templo. Ah, pastora, mas olha,
fulano tá fazendo assim, vai passando o carro e vai dando. Então, mas isso não é ato santo. A pessoa não tá na presença de Deus, a pessoa não tá diante da mesa do Senhor, a pessoa tá no carro, fazendo sei lá o quê. Estão transformando ritos em religiosidade. Nós não fazemos a Santa Ceia por religiosidade, minha gente. E eu vou contar uma coisa, não é a pastora que proibiu. Tem muita gente falando que fui eu e o Eduardo que proibimos as pessoas de ir na igreja, que nós é que não queremos que as pessoas vão pegar. Minha gente, pelo amor de Deus, o nosso maior interesse é que você esteja na igreja, só que a pandemia, os decretos estão aí, nós temos que obedecer os decretos. Tem que falar com o prefeito por que ele fez isso. Por que ele não deixa o idoso. Aí você fala assim, pastora, mas na outra igreja o idoso vai e o pastor deixa. Bom, daí o pastor está dando um direito legal para o inferno entrar dentro da igreja porque ele está desobedecendo uma lei. E nós não vamos fazer isso. Nós não vamos desobedecer nada, porque nós não vamos dar lugar para o diabo. Então você que é idoso, grupo de risco, grávida, que não pode sair, que não pode vir, bom, você vai orar na sua casa e você vai fazer o seguinte: você não é um religioso, amém, Eduardo? Nós não somos religiosos, nós não vivemos de rito. Não é o pão e o suco de uva que vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus, minha gente. Então o que você vai fazer? Você ajoelha na sua casa e fala: Pai, eu sou impossibilitado de estar na tua casa, mas o meu coração é teu. É melhor do que fazer rito de religiosidade. É muito melhor você ser uma pessoa verdadeira, porque tem muita gente morrendo de vontade de tomar a Santa Ceia, só que vive em pecado, vive falando porcaria, não prega o evangelho, não vive o evangelho. Minha gente, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer que você deixe de ser religioso e seja o corpo de Cristo. Então, se você está impossibilitado de sair de casa, você vai ajoelhar o seu joelho no chão e vai dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu não posso ir lá na igreja tomar Santa Ceia, mas o Senhor é o meu Deus. Eu estou alinhando a minha aliança com o Senhor. Já estou passando da hora, né, minha gente? Em nome de Jesus, só estou terminando. Eu vou alinhar a minha aliança com o Senhor. Vou, assim, dizer diante do reino espiritual que eu sou teu. E no momento em que eu puder tomar minha Santa Ceia, eu vou tomar. Agora, eu poderia te transformar num religioso, mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho conhecimento da palavra de Deus. E quem tem conhecimento da palavra de Deus é tomado por culpado no trono de Deus. Tem temor, né? Eu tenho muito temor de Deus. Não vou te dar drive-thru de Santa Ceia, não vou mandar você um jipão na sua casa, vou fazer nada disso para que a tua alma, a tua religiosidade fique tranquila. Não quero que você seja religioso, eu quero que você seja um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. Seja genuíno. A aliança de Deus vai brilhar na tua vida. Bom, minha gente, você que pode vir, você não pode perder a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, muitas pessoas acham, Eduardo, que a Santa Ceia é tipo assim: se eu quiser tomar, eu tomo. Se eu não quiser tomar, eu não tomo. Ela é obrigada. Obrigada, hein? Você já ouviu falar sobre isso? Obrigada. Ela é obrigada. É um ato sacro. É pecado uma pessoa escolher não tomar a Santa Ceia. Ele é tido como réu de juízo. Por que você não vai sentar na mesa do Senhor? É uma obrigação do cristão. Então, se você pode, primeiro eu falei daqueles que não podem. Se você pode, se você não está no grupo de risco... Se você pode, você deve, dizendo em português claro. Exatamente. Né? Se você não está no grupo de risco, você deve tomar... pastora, mas eu estou planejando pecar. Filho, pelo amor de Deus, mude de vida. Não é verdade, Eduardo? É melhor um arrependido no trono de Deus do que aquele que não quer se arrepender. Se você está em algum pecado, comece a se arrepender agora. Vai orando, vai se arrependendo e vai tomando decisões diante do trono de Deus. O momento de você mudar a sua história com Deus é hoje, na Santa Ceia. Então, para de colocar Deus de escanteio, porque isso aí é réu de juízo para você. É julgamento e condenação para a tua vida. É isso aí. Por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes você não entende por que você não pode tomar Santa Ceia em casa, ou por que você não pode vir mesmo sendo um grupo de risco. Tá aí a resposta. Que Deus te abençoe. Então, calma. Vírgula. Fique com Deus. Um excelente domingo. Deus abençoe a todos, né, pastora? Todos. Tantos aqueles que estarão assistindo virtualmente o culto, vocês vão receber, no nome de Jesus, todas as bênçãos. Quanto aqueles que estarão dentro dos templos nos 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 7h30 da noite, em todos os nossos templos. Que Deus te abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.